Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui eu convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui falando sobre todo esse problema aí do Flamengo, né? Todo esse momento aí de necessidade de reestruturação, e tudo isso está acontecendo, uma semana aí agitada, né, com o empate do Flamengo com as reservas do Inter, sorteio da Copa do Brasil, Flamengo jogando o jogo decisivo contra o São Paulo no Morumbi, quando a fase tá ruim, a energia também, né, tudo dá errado, até no sorteio a gente perdeu, e a gente vai estar disputando o segundo jogo fora de casa. É uma loucura, é uma loucura. Eu convido você a também estar acompanhando os links do nosso chat fixado e comentário fixado. Tem aí o 6 de 6, cara, a rodada está aberta para o final de semana, você já pode aí aproveitar, né? A gente tem aí a chance de você acertar os 6 palpites e ganhar 250 mil reais, ou se você for o que mais acertou, mesmo que não acerte os 6, ganhar 10 mil. Fora isso, tem os nossos grupos de sinais e o grupo também de dicas esportivas da BetSpeed, que a gente coloca aí o link da plataforma, tem tudo lá no nosso grupo de Telegram. Você recebe dicas esportivas, cara, uma equipe mandando para vocês as melhores dicas diariamente. Inclusive a gente está lá no grupo também aproveitando, eu mesmo aproveito porque vale muito a pena. E eu chego aqui, cara, falando sobre esse problema aí do Flamengo, né, que é o gramado. E segundo a Raíza Simplício lá do Portal Goal, o São Paulo cobrou melhorias no gramado do Maracanã, visando aí o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no dia 17 de setembro. Né, o Júlio Casares, presidente do São Paulo, foi quem falou diretamente com o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre o assunto, e a CBF também ficará observando o processo de recuperação do gramado do estádio para que esteja em boas condições. Ou seja, é uma situação aí que a gente sabe, né, que gera um desconforto muito grande, né? A gente sabe que o Flamengo passa por problemas seríssimos aí com relação ao gramado, aí o Vasco ainda joga lá, o Fluminense agora punido também pela Conmebol, o Vasco que entra na justiça e joga não paga nada, Flamengo e Fluminense tem que pagar multa, né? E o Vasco ajuda, não ajuda, e o Flamengo ainda é cobrado, né? Mas é isso aí, cara, isso aí é tudo problema, né, de gestão, comando. O Flamengo virou a casa da mãe Joana, né? E para completar, o Flamengo enfrenta o Atlético Paranaense no Kleber Andrade, lá em Cariacica, às 21h30 do dia 13 de setembro, pelo Brasileirão, né? Já foram vendidos 11 mil ingressos, tá? A venda dos ingressos começou na última quinta-feira de forma online e nesta segunda-feira de forma física. A carga total para o jogo da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro é de 20 mil torcedores presentes, tá? Então, segundo a Gazeta aí, já temos mais da metade dos ingressos vendidos para o confronto contra o Atlético Paranaense em Cariacica, tá? A gente também vai falar aqui hoje, né, sobre a questão da lesão do Arrascaeta e do Luiz Araújo, e é importante a gente avisar que provavelmente meio-dia, entre meio-dia e 1h da tarde, acredito eu que meio-dia, eu terei uma entrevista com o ex-fisiologista do Flamengo, tá? Cara, a gente vai poder conversar aí, vai ser muito importante essa resenha com o ex-fisiologista do Flamengo, o Alex Sotomayor. Ele vai estar explicando sobre essas lesões, que descartando totalmente a questão do gramado, tá? Falando talvez aí uma sobrecarga na preparação dos jogadores. O fisiologista, o Alex Sotomayor, vai estar trazendo todos esses detalhes, falar sobre tudo isso pra gente ainda hoje aqui, perto da hora do almoço. Então fique ligado aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, tá? Eu vou com um vídeo aqui, cara, muito interessante,
que o pessoal do canal Fonte Rubro-Negra mandou pra gente. Foi o Leandro falando sobre... O Leandro é sempre, cara, um torcedor fanático do Flamengo, o maior lateral da história do Flamengo. E a emoção, né, que ele fala com o pessoal ali do Fonte Rubro-Negra, o canal, inclusive convido vocês a se inscreverem lá, o canal que está começando, Fonte Rubro-Negra. E a gente ouvir o Leandro é sempre algo assim inimaginável, né? Porque ele é um cara que ele coloca o Flamengo acima de tudo. Esse sim sabia o que era ter respeito pelo Flamengo. Vamos acompanhar o que o Leandro falou. Vou começar por uma história que eu presenciei e você, com lágrimas, disse assim: a minha frustração foi não ter conseguido ajudar mais o Flamengo. E aquilo me chega a me arrepiar até hoje, porque se você não conseguiu ajudar o Flamengo da forma com que você jogou, eu não sei o que é ajudar o Flamengo. Porque eu acho que o Flamengo é tão grandioso que por mais que a gente faça alguma coisa, a gente se acha pequeno perto do Flamengo, entendeu? Você vê que a nossa história, a nossa carreira, ela é muito curta. A história é grande, fica, né? Porque a gente foi vencedor, né? Mas a carreira, o tempo de profissão é muito curta. Então a gente podia dar mais, a gente queria dar mais sempre, né? Queria dar eternamente, né? Porque o Flamengo merece tudo, cara. O Flamengo foi tudo na minha vida. É impressionante, né, cara? É impressionante o amor pelo Flamengo, colocando o Flamengo acima de qualquer outra coisa. O Flamengo é mais importante que tudo e, como ele falou, o tempo passa rápido, quando são poucos anos você teve ali para aproveitar e a carreira, ela voa, já foi, né? E que, por sorte, ele teve a passagem dele marcada, mas que muitos nem têm, né? Cara, o Leandro é monstruoso, esse aí é um... Até o Papai do Bem aqui escreveu: o último que amou e respeitou o Flamengo, a grandeza do Flamengo, e se aposentou agora, o Diego Ribas. Ele falando do Diego, que depois do Leandro, o último que amou de verdade assim, o Flamengo foi ele, né? E aí o cara... a galera aproveitando para falar, inclusive envolveu o Gabigol e tudo mais, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Teve uma situação que aconteceu ontem à noite, né, que eu vou acabar... A gente tem que falar, não tem jeito, né, uma queda de braço, um desabafo. O Gabigol desabafou sem precisar falar uma palavra. Gabigol desabafou sem falar uma palavra, né? A gente, inclusive, tem aqui um comentário de um torcedor. Eu acho importante tá trazendo esse comentário depois das curtidas do Gabigol, né? Eu até retuitei o torcedor aqui porque eu achei impressionante. O Gabigol curtiu o seguinte, depois ele apagou a curtida, tá? Mas é real. Eu vi na hora, eu printei na hora. Foi realmente o Gabigol. E outras pessoas que me avisaram também falaram: olha lá que ainda dá tempo, tá lá, tá lá. Aí depois a pessoa falou: olha lá, tirou a curtida. Eu olhei, tirou a curtida. Eu cheguei a ver ainda a hora que ele curtiu a Yane, que é a repórter nossa aqui. Ele curtiu ela também. Olha aqui, tá aqui o print da hora, não é montagem. Da hora que o Gabigol, aqui as curtidas do Gabigol, e ele curtiu quando o Planeta do Futebol postou o seguinte: torcedores do Flamengo preparam uma manifestação e tal, um protesto na festa do Gabigol. Aí o Felipe Oliveira retuitou: e 0 protestos contra Braz, Spindel, Landim e companhia. Beleza. O Gabigol curtiu esse post. Ele não precisou falar uma palavra. O negócio viralizou, que ele curtiu, ele apagou. Na sequência, a Yane, que trabalha com a gente, postou: a personalidade forte do Gabriel sempre me deu a certeza de que ele seria bode expiatório de um problema que não remete só a ele. Não há dúvida. O problema é falta de comando no departamento de futebol, o problema é de gestão, o problema hoje é total da diretoria, o problema
é técnico, a escolha ruim de técnico horroroso, o Sampaoli, que já era para ter sido demitido, e sustentam, protegem, eu não sei o que estão fazendo, continua lá. O Sampaoli, horroroso, mas quem escolhe também está errado, e tem que ser criticado, e está aí para ser criticado. Sendo mantido, de novo, né, o presidente Rodolfo Landim falou que ele continua. E metade, ou mais da metade, desse elenco acomodado, que não tá jogando nada. Não é só o Gabigol. A bola também não chega no Gabigol. Quando chega também, tudo bem, ele não tá bem. Mas o time inteiro mal. Salvo o Luiz Araújo, que machucou, o Eric Pulgar, o goleiro o Matheus Cunha, que também teve alguns momentos que falhou ali, mas que tem jogado bem. No restante, gente, acho até seria exagero da minha parte falar só do Gabigol, né? Agora, ele escolheu muito mal o momento de fazer festa. Foi o que eu falei, e não estou apoiando protesto, apoiando nada. Aí ela postou o seguinte: problema que não remete só a ele. Sim, acho que falta timing na festa do poderoso Gabi, mas também penso que a raiz dos nossos problemas está longe de passar por isso. E o Gabi curtiu. Ele aceitou o que ela falou, que faltou timing para a festa. Será que ele vai desistir? Não acredito, mas sei lá. E também que ela pensa que a raiz dos problemas está longe de passar por isso, ou seja, o problema será a festa. O problema maior, óbvio, está na diretoria, que o próprio Gabi curtiu. Zero problemas, zero protestos contra Braz, Spindel, Landim e companhia, beleza. E ele curtiu. Então, eu achei muito interessante aqui o post do Martim Fla 81. Existe um código não definido entre Gabigol e a torcida do Flamengo. Apesar das brigas, nós nos entendemos e dialogamos do nosso jeito. É algo único, ele sabe disso e nós também. De maneira discreta, despretensiosa, o recado dele foi passado e acredito que pesquei perfeitamente daqui. Me parece claro que os jogadores não aguentam mais ser vidraça de dirigente amador e incompetente. É muita tomada de decisão inacreditavelmente bizarra que prejudica demais os caras dentro de campo e, consequentemente, fora, na imagem e a relação deles com a torcida. Já são anos e anos desde 2019. Na hora de tirar a foto com a taça, aparece a corja toda. Sem contar nos amigos, né, que vêm junto. Como se fossem eles que corressem, dessem carrinho, marcassem gols e etc. Pouco importa se você concorda ou não com a festa do Gabigol. Eu não falo sobre isso aqui, até porque cada um lida com isso da sua maneira. Aí ele fala que o ano do Flamengo é desastroso, mas não podemos cair em armadilha de transferir responsabilidades exageradas a quem não tem culpa, né? Que independente de qualquer coisa, ele acredita que fielmente daqui a muitos anos nós vamos contar sobre essa geração do Flamengo com um tom de alegria, emoção, nostalgia, mas também de lamentação, com o amargo si no final. Se a diretoria não fosse formada por um bando de amadores, mafiosos, mal intencionados, que é o que ele fala aqui no post, né? E nossos filhos e netos ali ouvindo atentamente, igual você escutava e escuta as histórias que os seus pais contavam sobre os anos 80. Sempre foi e sempre será, apesar de vocês. Aí ele fala do Landim, ele marcando o Marcos Braz, fala do Spindel e marca também o Diogo Lemos. Saiam do Flamengo, chama eles de desgraçados para ontem. Ele nitidamente revoltado com tudo que está acontecendo e tentando explicar exatamente o que o Gabigol fez quando curtiu esses posts. Foi um recado
um diretaço, o Gabigol mandou uma diretaça para a torcida, criticando a diretoria sem falar uma palavra. A verdade é essa. Queria que você comentasse aqui o que você achou disso tudo, se você aprovou, né, essa curtida aí do Gabigol. Eu, sinceramente, achei aí importante esse manifesto dessa forma, independente de qualquer coisa, porque a gente sabe que nem tudo no Flamengo pode ser culpa de uma pessoa só, ainda mais do Gabigol. Então, tudo bem, ele tem os erros dele, mas ele está longe de ser o único culpado pelo que está acontecendo, até porque tem outros jogadores, inclusive, jogando muito, muito pior do que ele, né? Mas o Flamengo é o mais... O próprio Leandro já falou, o Flamengo é muito mais importante do que isso tudo, do que qualquer pessoa. Agora, essa foto ontem deixa claro, a gente está numa final, disputando uma final de Copa do Brasil, tá no sorteio dos mandos, e olha a cara deles, de poucos amigos. O Sampaoli no meio deles ali, o Braz com a cara assim, o Landim com a cara de poucos amigos, o Spindle também. O Sampaoli incomodado, parece incomodado por estar ali. Realmente difícil a gente ter boa expectativa com uma situação como essa. A gente sempre vai confiar no Flamengo, né? Que uma reviravolta é o nosso time do coração, é o que a gente ama. A gente teve aí o Flamengo se reapresentando ontem. A gente sabe que vai ter esses desfalques aí importantes, pelo menos para o primeiro jogo da final, provavelmente para o segundo também. Inclusive, teve uma matéria aqui que eu vou passar para vocês. Olha só. Que além do Luiz Araújo, o Arrascaeta lesionou também o bíceps femoral da perna esquerda e virou dúvida para os 2 jogos da final da Copa do Brasil. O primeiro já está fora, ele e o Luiz Araújo. Com isso, o provável substituto do uruguaio deve ser o jovem Vitor Hugo. Eu falei isso ontem, eu colocaria o Gabigol no lugar do Arrascaeta, perfeito. Ele não é 10, e jogaria com Bruno Henrique e Pedro. Eu acho que essa seria a melhor alternativa. Só que o Sampaoli não vai querer mudar nada, não vai querer... Ele não tem essa... Não adianta. Então, o Vitor Hugo é o provável escolhido aí para estar no lugar do Arrascaeta. E ele deve vir com Thiago Maia, Eric Pulgar, Thiago Maia e Gerson, com o Vitor Hugo jogando ali no lugar do Arrascaeta. Eu viria com o Eric Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo e Gabi, Bruno Henrique e Pedro. Comenta aqui. Eu vou gostar de ler aí o seu comentário, saber qual a sua opinião, também o que você achou disso tudo, todo esse momento aí, com essa loucura toda aí, essa possível saída do Sampaoli aí, né? O cara não tem mais como esse cara, não tem mais clima para esse cara continuar. E o Gabigol fazendo essas curtidas aí que acaba mostrando que tem muita coisa errada acontecendo no Flamengo. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui.